Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo eu citei pra vocês que eu falaria sobre a zona mista do estádio Beira-Rio. Eu tô gravando ainda esse vídeo depois da vitória do Internacional por 3-0 contra a equipe do Palmeiras, pra gente destacar o que alguns personagens importantes do Internacional nesta temporada acabaram falando. Depena, Maurício, Pedro Henrique, Alexandre Alemão, Matheus Dias, uma grata surpresa nessa reta final de temporada, e teve bronca pra cima da CBF. O Depena teve algumas palavras e algumas frases fortes que ele trouxe aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. O Alexandre Alemão falando da sua evolução, o Matheus Dias falando sobre uma conversa com um jogador importante do elenco, e eu quero trazer mais detalhes para vocês nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes. E vocês sabem que esse vídeo e todos os outros é sempre uma parceria com a KTO, a melhor banca de apostas do país. KTO.com, é só colar lá no site, KTO.com. Você que está perdendo tempo, já faz o teu registro, aproveita o meu código Lucas Dias, que te dá uma bonificação, uma free bet de 20% em cima do teu primeiro depósito. Bom, pessoal, no último vídeo eu falei sobre o que disse o técnico Mano Menezes e também o presidente Alessandro Barcelos aqui no estádio Beira-Rio após essa vitória por 3-0 contra o campeão Palmeiras, esse fechamento da temporada 2022, mas a gente tem muito ainda que abordar sobre o que foi dito por jogadores aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, porque eles foram passando enquanto o Mano estava falando. O brilhante repórter da Rádio Bandeirantes, Tiger Jan, que acompanhou algum desses atletas falando, e a gente tem algumas questões para a gente destacar. Eu quero começar aqui sobre o que disse o Alexandre Alemão, centroavante do Internacional, porque ele falou muito sobre como foi a sua chegada e relembrando como foi a sua chegada no Internacional até uma reta final de temporada em que ele foi muito importante. Apesar dele ter vivido um momento de jejum e voltou a marcar nesse último jogo contra o Palmeiras, ele foi um jogador importante nessa temporada e uma grata surpresa para o Internacional e para sua torcida. Eu até citei no último vídeo, o Alemão chegou como um patinho feio aqui em Porto Alegre, porque se falava só de um jogador para ser segunda, terceira opção no elenco. Ele termina o ano com chave de ouro como titularíssimo nesse time do Internacional, e ele falou sobre essa evolução, que quando ele chegou ele percebeu que ele ainda teria que melhorar algumas questões técnicas. Isso foi nítido em algumas partidas também do Alexandre Alemão. Destacou muito o trabalho do grupo, e ele tinha já citado aqui no Beira-Rio, na saída de campo do primeiro tempo, a importância, que ele sabia, ele e o grupo, da importância desse vice-campeonato brasileiro pela questão financeira também para o clube. Isso foi destacado também pelo Barcelos na coletiva após o jogo, porque ele disse que surpreendeu ele muito o Alemão lembrar desses pequenos detalhes, que foi de uma conversa lá depois da derrota por 1-0 contra o América, mas isso mostrou que o grupo estava fechado nesse objetivo. Quem também falou foi o Pedro Henrique. Ele deu relatos bem emocionantes, e ele muito emocionado também. A sua família toda estava no estádio hoje acompanhando. A gente sabe, ele é um cara que é colorado desde pequeno, e ele em determinado momento até chorou aqui na zona mista em uma das respostas que ele deu falando sobre a sua família. O Depena também falou por aqui, e aí eu quero relatar antes do Depena o que o Matheus Dias falou, porque o Matheus Dias também, e ele foi bastante citado pelo presidente e pelo técnico Mano Menezes também nas coletivas após a partida, sobre ele ter se destacado nessa reta final. E o Matheus Dias é um jogador, para quem lembra e acompanha os vídeos já há um bom tempo, me acompanha nas redes sociais também, eu tenho falado há muito tempo do Matheus Dias, antes dele subir do sub-20 para o profissional, que é um volante muito interessante. Hoje ele teve a oportunidade de começar o jogo, já que o Johnny teve um desconforto no joelho, ficou de fora dessa partida. Ele já tinha entrado no lugar do Johnny contra o São Paulo na terça e jogou agora. Terceira partida somente do Matheus Dias. Guarani de Bagé, na reta final do Gauchão lá, quando o Medina ainda era o técnico do Inter, mandou todo o time reserva, mandou só a garotada. Agora contra o São Paulo, e esse jogo contra o Palmeiras, o terceiro jogo somente do Matheus Dias entre os profissionais. Ele citou uma conversa bem legal que ele teve com o Gabriel Rufi, volante do Internacional, que hoje estava aqui no gramado, deu um cumprimento, e eu relatei isso na jornada da Rádio Bandeirantes, bem forte no Matheus Dias no campo depois da vitória do Inter contra o Palmeiras, porque o Matheus disse que teve uma conversa com ele, que o Gabriel passou tranquilidade para ele, e aí já dá pra gente começar a ver, quem sabe, não passar o bastão, porque eu acho que o Gabriel ainda tem muito para vivenciar aqui no Internacional de titularidade, para ficar aqui no Inter, mas é já o Gabriel participando e moldando um jogador que pode ser importante para o futuro do Inter, esse o Matheus Dias. Bom, agora eu quero trazer aqui
de certa forma, uma briga do grupo de jogadores, para ser mais preciso, com a CBF, uma bronca que o grupo de jogadores do Inter ficou com a CBF, porque eu já tinha relatado aqui no canal e tinha trazido para vocês, e eu tinha julgado como absurdo não ter nenhum jogador do Internacional, que já era o vice-líder da competição quando se definiu essa lista, dos melhores e o time ideal da CBF, os melhores jogadores, revelação, técnico do campeonato, melhor jogador, não ter ninguém do Internacional, que já era o vice-líder e agora se confirmou vice-campeão brasileiro. Ninguém do Inter na lista da CBF. E mais de um jogador falou sobre isso. Eu quero começar sobre o Pedro Henrique, que falou o seguinte: nos esqueceram, né? Nós sabemos, só nós sabemos o nosso valor. O Pedro Henrique também ficou na bronca, e ele que puxou, inclusive, ele não foi questionado sobre isso. Ele puxou em meio de uma resposta aqui na Zona Mista para mostrar, então, o descontentamento que os jogadores do Internacional ficaram com essa situação. Quem também falou foi o Maurício, disse que os jogadores viram e repercutiram entre eles no vestiário e acharam estranho isso também. E aí eu quero chegar na frase, no discurso mais forte, que foi do uruguaio Depena. Inclusive, vocês vão lembrar de outros momentos, o Depena é um jogador de discursos fortes. E eu acho isso bem interessante, tá? Eu acho que talvez seja um dos únicos no elenco do Inter hoje. E ele falou que não respeitaram o time do Internacional, vice-campeão brasileiro, que é muito sério não ter ninguém do time do Inter na seleção da CBF e que ele já entendeu, mesmo com pouco tempo de Brasil, como funcionam as coisas aqui. Falaram até sobre sistema, que o sistema é complicado, e aí se referindo à CBF, e o Depena foi bem enfático nisso e falou em um tom bem forte também, o uruguaio, e mostra que os jogadores do Inter repercutiram essa lista e perceberam que foi algo injusto não ter nenhum jogador do Inter na lista dos melhores do campeonato brasileiro. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que eu volto ainda hoje para falar mais do Internacional por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.